Mais uma vez estamos aqui para o estudo desta noite, hoje com um convidado especial, o Antônio. Boa noite a todos, prazer enorme estar aqui contribuindo, estudando com todo mundo. E estamos com a equipe completa hoje, com mais um. Estamos aqui com a Kira, o Renato, o Edu, e hoje temos a Cris aqui nos ajudando, nos assessorando. E a Maísa de casa, né, Maísa? Boa noite. Então, nós vamos pedindo para vocês que dão um retorno para a gente, se está ok o som, a imagem, para que nós possamos ir ajustando para chegar melhor para vocês. Tá ok? Qual que vai ser o capítulo de hoje, Deise? Então, hoje nós vamos estudar o Evangelho no capítulo 27, Pedi e obtereis, a transmissão do pensamento, item 12. Então, quem tiver o Evangelho aí próximo e quiser acompanhar, são referências muito importantes para o nosso capítulo do nosso lar que o Antônio vai nos trazer. E no nosso lar, continuando, é o capítulo 40, quem semeia, colherá. Então, vocês vão ver o que traz o Evangelho e o que traz depois este capítulo. Muito importante a ligação dos dois. E na mediunidade, nós vamos continuar no capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. Ok, Akira? 8 horas? Tem mais 3 minutinhos. E aí, Antônio? Estudou muito? Tudo bem, né? Tem que Vai estudar. nos trazer assim, Estudar, né? esse capítulo super importante naquela época e hoje mais ainda, né? Só não podemos comentar para não dar spoiler, como diz a mocidade, né? Tem que esperar as 8 horas, mas muito bacana, muito instrutivo mesmo, tá? Muito importante para o nosso aprendizado diário, né? Da nossa vida aqui ainda, em todos os níveis da nossa vida, né? Nos nossos locais de trabalho, nos nossos lares. O nosso lar ele é muito pródigo de ensinamentos, de reflexões. Cada capítulo nos apresenta uma reflexão nova, uma maneira diferente de olharmos a vida. Muitas das coisas que acontecem com os personagens, se nós olharmos, são casos muito próximos, ou aconteceram conosco, ou com parentes próximos. Então, é uma grande reflexão isso aí. E é um jeito novo de ver as coisas, né? Sim. Com os olhos do Evangelho agora. Evoluindo sempre, aprendendo sempre, procurando buscar o ensinamento dos outros, entender o erro dos outros para que nós não cometamos esse mesmo erro, ou repitamos os nossos erros, né? Então, importante essa reflexão, esse aprendizado. Vamos lá? Então, boa noite a todos. Mais uma vez, convidando-os a estarem conosco aqui nesta casa que nos acolhe todas as quintas-feiras, renovando o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa coragem, para que possamos aprender, praticar e nos tornar um pouquinho melhores. E assim, unindo os nossos corações num grande elo de amor, possamos sentir o abraço fraterno dos mentores deste estudo, desta casa, que se estende neste momento até os nossos lares. E assim todos juntos possamos ir até o Mestre Jesus. Rogar-lhe, Senhor, que se conosco nestes instantes, que ajude-nos a abrir as nossas mentes, a entender com o coração os seus ensinamentos. E assim pedimos também à Mãe Santíssima, que possa nos cobrir com seu manto de luz,
de paz e de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, mais uma vez, boa noite. O nosso programa de hoje é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, o item 12. Transmissão do pensamento. Aí temos o Livro dos Médiuns, no capítulo 4, e o Nosso Lar, onde hoje estamos aqui com o Antônio, que vai nos trazer que capítulo, Antônio? Boa noite a todos, capítulo 40, quem semeia, colherá. Então vamos começando pelo nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e mais uma vez convidamos a todos a prestar atenção nas lições que são trazidas aqui, para depois fazermos uma reflexão em conjunto com o que o nosso lar está nos trazendo hoje. Então, aqui no item 12 da transmissão do pensamento, Kardec nos coloca o seguinte: se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos homens, a dos que os homens não podem evitar, e outra a das atribuições que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se a observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças, e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrem da sua própria conduta? Pois bem, nesse caso concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução pode nos ser funesta. E, para nos atenderem nisso, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal.
não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais. Mas é a nós que impedem de infringirmos as leis, a orientarem o nosso livre-arbítrio. Mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra então na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá, se pedir com favor, e ao que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Então, continuando agora no nosso estudo sobre as manifestações físicas, que são aquelas que impressionam os nossos sentidos, né? O ver, o ouvir, o falar, que nós começamos a semana passada, nós precisamos só lembrar de como o espírito ele age para que aconteça a manifestação física. Então, nós lembramos que o espírito é criado por Deus, que o corpo humano, nós temos este corpo que é feito da matéria do orbe que a gente habita, e nós temos um perispírito que liga o espírito ao corpo físico. E esse perispírito também é feito da matéria do orbe que ele habita. E que essa matéria ela é derivada do fluido cósmico universal. Então, são fluidos que compõem estes corpos espirituais. Então, aí nós vimos a semana passada que o espírito, para movimentar um objeto, ele tem uma ação em cima deste objeto. E que esta ação, ela se compõe de três coisas. Primeiro, este fluido cósmico universal de que tudo é derivado, ele está tanto no corpo humano do médium, como está no corpo espiritual desse espírito que vai fazer esta ação, como naquele objeto inorgânico, mas que também é feito de matéria fluídica que tem no universo. Então, foi perguntado, o espírito poderia agir sozinho? E aí Kardec nos responde que não, que ele precisa de algo mais, que é aquela vitalidade, é o princípio, é o fluido vital que o médium tem, que são alguns médiuns que têm essa capacidade especial de doar este fluido. Então, o que acontece? Na junção destes três fluidos, este espírito que está no comando, esse espírito que vai fazer o processo, ele junta e através da vontade dele, ele impulsiona para que aquele movimento haja. Então, ele dirige essa composição de fluidos para que o movimento aconteça. Então, só acontece pela vontade dele na hora que ele impulsiona. O médium é só um doador de fluido nessa hora. Então, nós vimos também, a semana passada, a gente deixou aqui a pergunta, né? Como mover, então, um objeto muito pesado? Então, Kardec ele via que isso acontecia nas reuniões espíritas, com mesas, com relógio, com coisas menores, né? Então, aí, São Luís, que é quem responde essas perguntas aqui para Kardec, ele fala o seguinte, que é como nós. Quando nós não conseguimos carregar alguma coisa muito pesada,
nós precisamos de pessoas que tenham esta capacidade. E que para que isso aconteça, esse espírito comunicante, ele pede ajuda a outros espíritos que podem ser da mesma categoria dele, mas sobre o comando dele, ou podem ser até um pouco mais inferiores. Mas sempre acontece este processo de todos esses fluidos juntos. Então aí, em vez de ter só o fluido do espírito comunicante que está no processo agindo, tem outros fluidos também do mundo espiritual, destes outros seres, que ele junta todos esses fluidos e através da vontade dele, ele impulsiona. É como se fosse uma capa fluídica em torno do objeto que quer se movimentar e ele dá o comando. Então, todos aqueles fluidos que estão ali, aqueles seres que estão doando os seus fluidos, obedecem ao comando desse espírito, esse espírito que está fazendo nesse processo aí. Então, ele chama esses espíritos inferiores e que eles sempre obedecem às suas ordens, né? Então também eles nos perguntam assim, se os espíritos superiores poderiam fazer isso. Então Kardec nos fala que o espírito superior, ele já tem uma força moral maior. Então os fluidos que o compõem, que compõem o seu perispírito, já são mais sutis, mais leves. Então, quando eles precisam que aconteça alguma coisa nesse sentido, eles se utilizam desses espíritos que têm essa matéria fluídica um pouco mais pesada, mais grosseira. E aí ele fala o seguinte, que esses espíritos superiores, eles se servem, né, desses mais inferiores e também esses que estão provocando o fenômeno, que também podem ser ainda espíritos inferiores, se servem destes outros para ajudá-lo, como o homem aqui na Terra, o homem que já se elevou um pouquinho, é mais instruído, que não está preparado para serviços muito pesados, ele se utiliza de outros homens aqui da Terra que têm condição de carregar um peso, de fazer estes serviços mais pesados. Então ele fala que são assim que são utilizados no mundo espiritual, uma classe ajudando a outra para o que precisa acontecer. Então ele fala que o que difere aqui entre a capacidade desses espíritos é a densidade do seu corpo espiritual. E que essa densidade está muito ligada à massa, ao volume, à pressão, à temperatura. E aí ele nos traz o exemplo da água. Então, se pegarmos a água no sólido, ela tem a mesma quantia de água. Se você colocar meio litro de água num vidro, ela tem uma forma. Se você colocar ela sólida, ela tem uma outra forma, mais pesada, isso, ela fica, a massa, a densidade, o peso acaba sendo maior. E se ela tiver na forma gasosa, ela está mais sutil, ela está mais como fosse um ar, né? Então, que assim também é a densidade dos nossos corpos espirituais, à medida que ele vai se melhorando moralmente, ele vai se sutilizando. Então ele fala também que a gente sempre precisa lembrar que a densidade do perispírito varia conforme o orbe que ele habita. Então, se ele está aqui neste orbe, ele tem matéria deste orbe, que vai de uma graduação entre a mais pesada e a mais sutil. E varia também segundo os indivíduos que já têm uma conquista moral. Então, além da densidade do próprio orbe, tem também o valor moral do espírito que já conquistou. Então, quanto mais elevado, quanto mais conquistas espirituais moralmente, mais sutil vai ficando esse perispírito. E aí ele fala o seguinte, que nos espíritos inferiores, eles se aproximam da matéria por causa da sua persistência nas ilusões terrenas.
Muitas vezes, quando desencarnados, né, quando eles já estão lá no mundo espiritual, eles não percebem nem que desencarnaram ainda. Então, eles pensam e agem como se estivessem aqui na vida física. Por isso que esses espíritos mais inferiores servem muito no plano da matéria, porque eles ainda estão ligados, eles muitas vezes pensam que estão aqui. E é isso que torna os mais aptos para essas manifestações físicas que impressionam os nossos sentidos. Vamos ver assim. Também fala que o homem refinado, né, que não faz determinados serviços pesados, é que seu corpo já não está mais acostumado a fazer esse tipo de serviços, os seus órgãos físicos também já são menos resistentes, e o fluido nervoso que corre neste corpo físico nosso, em junção com o corpo espiritual, também ele já é menos intenso, então ele não dá tanto para esses serviços mais grosseiros. E que o perispírito é para o espírito o corpo, o que o corpo é para o homem, para que se processe estes movimentos de interação entre os dois planos. E que a sua densidade está na relação da sua inferioridade. Então, nós vimos que os nossos corpos espirituais, os nossos perispíritos vão se modificando à medida que nós vamos tendo conquistas morais. Então, semana que vem nós continuaremos mais um pouquinho das manifestações físicas, no capítulo 4º, entraremos no capítulo 5º, onde nós vamos ver ruídos, né, essas outras manifestações físicas que os nossos sentidos conseguem perceber. Então agora, Antônio, é com você, por favor. Boa noite a todos, mais uma vez um prazer enorme estar aqui. Depois dessa aula da Deise aqui, o nosso evangelho muito pertinente, eu vou comentar o capítulo 40, quem semeia colherá. Mas, antes da gente entrar no 40, se faz necessário voltar um pouquinho o filme e falar rapidamente do 38 e 39, para a gente entender o que acontece no 40. Então, no capítulo 38, o André vai visitar o Tobias, que é o coordenador de trabalho dele na casa da Câmara de Retificação. E lá ele percebe 3 espíritos vivendo no mesmo lar. Então, a explicação de que o Tobias foi casado inicialmente com a Hilda desencarnou, e o Tobias era pai de 2 criancinhas pequenininhas, sentia a necessidade de uma companheira para ajudar ele a criar as crianças e acabou casando com a Luciana. No começo, a Hilda desencarnada não concordava com aquilo, perseguia a família, vivia obsedando aquela família, até que a avó da Hilda se materializou para ela e falou: filha, pensa bem no que você está fazendo e tal. Aí a Hilda mudou completamente o ponto de vista dela. Depois que esses 3 espíritos desencarnaram, o André, a Hilda, a primeira esposa, e a Luciana, a segunda, eles acabaram convivendo no mesmo lar e explicando para o André, o Tobias e as duas, explicando para o André que viviam numa harmonia perfeita ali. Porque havia uma afinidade entre eles, um respeito, uma simpatia entre eles, então aquela convivência seria perfeitamente coerente. Isso é o 38. No 39, o André sai da casa do Tobias com aquele pensamento, ele não conseguia entender, realmente para uma pessoa recém-desencarnada, um homem vivendo com 2 mulheres, 2 casamentos, separados, mas juntos, ele não conseguia entender isso. Então ele volta para o trabalho na Câmara de Retificação com aquilo matutando, e o que é pior, ele começa a pensar no caso dele mesmo. Eu desencarnei, o que será que é da minha mulher? Ele começa a tentar encaixar aquela situação do Tobias na casa dele. Ele fica tão curioso que ele volta para a casa do Lísias para bater um papo com a dona Laura, que é
mãe adotiva dele, né? A mãe do Lísias, a dona Laura, que resolveu acolher o André como mãe, com carinho de mãe, lógico. E começa a bater um papo com a dona Laura, eu não estou entendendo, me ajuda a explicar essa situação toda, para mim é difícil de entender. E a dona Laura, muito carinho, muita propriedade, explica para ele a elevação dos sentimentos do lar lá, que na casa do Tobias havia fraternidade, o que unia aqueles três espíritos era fraternidade, compreensão. Então, essa fraternidade, essa compreensão gerava uma afeição que seria perfeitamente viável esse convívio, tá? E, em determinado comentário, o André comenta com a dona Laura, poxa, o casamento é uma coisa sagrada, né? E a dona Laura fala, pois é, meu filho, o casamento é sagrado, mas os encontros sexuais, o sexo também é sagrado aos olhos de Deus. E o André absorve aquilo e a dona Laura entende por bem encerrar aquele assunto, pedir para visitar a neta que estava lá e encerra a conversa. E aí acaba o capítulo 38 e 39, falando sobre a situação do Tobias, dos relacionamentos de fraternidade, de compreensão na casa do Tobias. Bom, e aí a gente entra no 40 propriamente dito. O capítulo 40, ele se passa nas câmaras de retificação. O André volta para a câmara de retificação para trabalhar, procura a Narcisa, que era a coordenadora dele, e pede para visitá-la feminina. Narcisa, eu quero visitá-la feminina, eu tenho uma atração por aquela ala feminina. A Narcisa entende, fala, tá bom, meu filho, vamos lá visitar a ala feminina. Eu queria te apresentar uma das enfermeiras coordenadoras dessa ala, chama-se Nemésia, tá? Então, Nemésia, esse aqui é o André, tal, vamos visitar a ala feminina, então vai, André, Narcisa e a Nemésia visitá-la. Eles entram pelos pavilhões e encontram um determinado pavilhão, pavilhão 7, com aquelas camas, aquela série de senhoras, naquela situação bastante precária, como ele já via na parte masculina das câmaras retificadoras. E dentro daquela série de camas, daquela série de espíritos ali em tratamento, ele reconhece alguém que parecia ser conhecido dele. Ele vai chegando perto, começa a sentir aquele mal-estar e reconhece o espírito que ele chama de Elisa. Tá? Daí ele começa a contar a história da Elisa. Tá? A Elisa, ela trabalhava na casa dos pais do André, foi apresentada por uma amiga da mãe do André como uma servidora do lar, uma trabalhadora no lar. E a moça começa muito educada, muito prestativa e devagarinho toda aquela prestatividade, aquela confiança começa a se transformar em intimidade. A moça começa a contar casos aí das aventuras dela, da mocidade, e aquilo que era uma relação de trabalho entre uma família e uma servidora ali, uma empregada, acaba virando uma relação aí de... os dois acabam se transformando em amantes, algo assim, uma relação mais íntima. Tá? Então, André relata rapidamente essa situação, tá? E fala que, vou até citar exatamente aqui a expressão, o início respeitoso evolui para o excesso de confiança. Tá? A própria mãe do André percebe isso, lembrando que a mãe do André era um espírito já de uma elevação moral bastante alta, percebe isso e explica até para ele que a generosidade afetuosa da família não pode se transformar em algo comprometedor para o futuro. Então chama o André num canto e fala, olha filho, não é bem assim e tal, mas o André, como era um jovem, na mocidade dele, não entende e acaba realmente se transformando num relacionamento ali muito complicado. O
André relatando que certo dia a moça, com grande angústia moral, muito provavelmente por aquela situação que ela via, que era um relacionamento que não ia dar em nada mesmo, com angústia moral, simplesmente a moça vai embora da casa do André, não fala nada, tá? Partiu sem acusar o André de nada, e essa história acaba esquecida pelo André. Mais um caso da juventude, um namorico da juventude aí, e acaba sumindo nas recordações do André. Isso volta com toda a força quando ele vê aquela criatura naquela situação bastante precária naquela cama. Então aquilo volta com uma força muito grande e principalmente com remorso. Ele instantaneamente, ele primeiro lembra o caso do Silveira, vamos lembrar uns 4, 5 capítulos atrás, que ele encontra um mensageiro daqueles que foram buscar os espíritos no umbral, que era um caso que o pai dele, um senhor encarnado, que o pai dele tinha explorado a família, tinha cobrado as dívidas da família, até deixar a família numa situação muito complicada. O André tinha um certo remorso daquela situação, mas ele tinha uma pequena parcela daquela responsabilidade, uma vez que ele tinha incentivado o pai dele a cobrar a dívida. Nesse caso da Elisa, o remorso ele bate muito forte, porque ele sabe que ele é o ator principal, pelo menos dentro daquele período que ela estava trabalhando na casa dos pais dele, ele é o principal responsável por aquela caída moral daquele espírito, aquele envolvimento sentimental que não sabia, se todo mundo sabia que não ia ter um final esperado por ninguém, então ele se sente responsável por aquilo. Bate aquele remorso muito forte e ele se socorre. Interessante que ele, no decorrer do livro, ele sempre faz muitos comentários positivos à figura materna, à figura feminina nessa situação de mulheres experientes. Tem sempre uma matrona, uma mãe apoiando ele, seja Dona Laura, seja Narcisa. Então ele olha para a Narcisa, pede meio socorro para a Narcisa já entende a situação, percebe a situação, vai lá, meu filho, conversa com ela, é a sua oportunidade de você começar a resolver essa situação, inclusive porque ela está cega, ela não vai te reconhecer. Daí ele procura se aproximar, ele se aproxima da Elisa, pega na mão dela, ei, minha irmã, como é que foi e tal. A Elisa conta que foi resgatada depois de muito tempo no umbral, tá? E ele me conta a sua história, então, o que aconteceu. A Elisa mais ou menos narra a situação na casa dele, e depois da casa dele, realmente, quando ela sai, ela cai no mundo mesmo. Ela viveu num mundo, ela mesma diz, por palavras dela, um mundo de luxo, de luxúria, conforto, luxo, luxúria, de pecado, e por conseguinte de desilusão, de desengano. E dentro desses vários encontros e vários relacionamentos que ela teve, ela acabou contraindo sífilis e morreu por conta da sífilis. Mas a sífilis, antes de levá-la ao desencarne, acabou cegando ela. Vamos lembrar que nessa década de 30, década de 40, a sífilis era uma doença que matava. Hoje em dia a gente toma de antibiótico e é uma doença relativamente simples, mas naquela época a sífilis matava e tinha uma série de acometimentos de outros órgãos. No caso dela, além de morrer, antes de desencarnar, cometeu as vistas dela. Então ela desencarnou cega, perambulou muito tempo no umbral, até que lembrou da prece, chamou a Virgem Maria, uma maneira que eu não me recordo agora, mas fez uma prece à Virgem Maria, e uma legião de servos de Maria foi lá e resgatou ela do umbral, levando ao nosso lar. Daí o André me pergunta para ela, mas você não tem ódio daquela família, daquele rapaz? Ela falou, olha, no começo eu até tinha ódio. Quando eu estava no umbral, eu ficava maldizendo aquela família, particularmente aquele rapaz, mas depois que eu fui resgatado, e a enfermeira, como é que ela chama? Tem um nome diferente? Nemésia, obrigado. A Nemésia me fez refletir e eu entendi que
Eu não posso recriminar ninguém porque eu tenho metade dessa culpa. Quem sou eu para recriminar ninguém? Porque eu cheguei naquela casa, eu poderia ter seguido a minha vida profissional normal. Eu me ofereci para aquele rapaz. Então, quem sou eu para recriminá-lo se nós dois temos a culpa pela metade? O André, essa altura do campeonato, já chorando tudo, tinha direito, emocionado, né? Pegou na mão dela e falou, olha, minha irmã. E ela não reconheceu ele, né? Falou, olha, é o mesmo nome do rapaz, a voz é até igual, mas como ela era cega, ela não estava enxergando, não estava reconhecendo. E sem entender que era o jovem do romance dela, né? O André falou, então, minha irmã, eu estou aqui para te apoiar, tal. A partir de agora você tem um amigo aqui que vai torcer por você, vai te ajudar. E assim termina o nosso capítulo 40. Tá? Eu normalmente tenho o hábito de fazer uma breve descrição do capítulo e agora a gente tirar alguns ensinamentos. O que é de importante que a gente tira disso aí? Primeiro, como eu falei, o capítulo 40, ele vem meio que encadeado no 38 e no 39. São locais completamente diferentes, mas o tema, o assunto, relacionamentos amorosos, relacionamentos conjugais, eles vêm do 38 até o 40. Só que o 38 e o 39 eles são diametralmente opostos do 40. O 38 e o 39 são um exemplo de uma família de 3 espíritos, 2 relacionamentos pautados pelo carinho, pautados pelo respeito. Um carinho tão grande, um respeito tão grande, uma afinidade tão grande que os 3 espíritos vão morar juntos. E o capítulo 40 conta uma história de um relacionamento pautado por interesses materiais, tá? De sensações e não de sentimentos. Os 2 buscavam sensações e não sentimentos. Talvez a gente não consegue ter certeza, mas a moça talvez com algum interesse material, de tentar ali laçar um futuro noivo que tivesse condições, ou seja, todos os interesses materiais, de sensações ou de interesses financeiros. Então são duas histórias pautadas por relacionamentos, mas com caminhos completamente diferentes e, obviamente, com finais completamente diferentes. Tá? Vamos ver o que eu anotei aqui mais ainda. Tá? Sim, outra coisa muito interessante. A gente tem que perceber como a providência divina é fantástica. Há uns 2, 3 capítulos, um pouquinho mais, uns 4, 5 capítulos atrás, quando o André chega na Câmara trabalhar nas câmaras de certificação, ele comenta com um dos funcionários, um dos servidores, se não me engano, com o próprio Tobias. Poxa, eu gostaria de visitar a ala feminina. E esse servidor fala, olha, agora não, porque você não vai suportar aquilo que tem lá, é pesado demais para você. Tá? Então, o André já tinha uma ligação mental muito grande com esta criatura, com essa irmã que estava desencarnada. Já tinha aquela intuição de que havia uma falta a resgatar, uma situação a resgatar, mas a providência divina, enquanto ele não passou na casa do Tobias para ter aquela aula de relacionamentos conjugais pautados pela afinidade, pelo amor e pelo respeito, enquanto ele não bateu o papo com a dona Laura para sedimentar aquilo que ele viu na casa do Tobias. Tá? Então, uma coisa muito bacana. Tá? Ele, como capítulo 40, começa já ele falando, poxa, eu tinha uma curiosidade, falta a palavra, que sente atração por aquela parte. Então, por que atração? Porque ele precisava realmente encontrar a Elisa e começar a resgatar todo aquele problema, todo aquele relacionamento atravessado que ele teve com ela. Mas a bondade divina é tão grande que ele primeiro passou pela casa do Tobias para ter aquela aula, bateu o papo com a dona Laura para reforçar aquilo, para estar em condições de encontrar a Elisa e realmente vivenciar tudo aquilo com o entendimento que ele tinha. Olha que coisa bacana.
a ligação deles, tá? Sim, o problema do livre-arbítrio, tá? E aquilo que, lógico, o nosso evangelho sempre é muito alinhado com o capítulo que a gente lê. O evangelho de hoje falou aí os resgates que nós temos, os resgates que são oriundos do passado e aquilo que nós provocamos por nós mesmos. O André teria plenas condições de, naquela situação, ou reagir àquilo, não aceitar, ou, se fosse o caso, acolher aquela criatura e dar um lar, construir um relacionamento concreto, baseado no respeito, no carinho. Então ele teria duas dessas opções para não chegar a esse final triste, esse final infeliz da história. Ou recusar simplesmente a aproximação da moça, mas ele, como era jovem também, aceitou a aproximação da moça, mas de uma maneira irresponsável. Tá? Então, ele teve a oportunidade de não somar para si mais esse resgate, mas acabou caindo e somando mais uma continha aí na sua encarnação. Vamos lá, mais uma aqui. Tá, outra coisa muito interessante para a gente ver. Os comentários aí da mãe do André quando encarnada. A mãe do André chamou ele, filho, isso não está legal, tal. E o André faz esse comentário, que naquela casa se abusou da faculdade de mandar, tá? E o outro se abusou da situação de funcionário, de servidor. Então, cada parte tinha um papel, tinha uma responsabilidade muito grande. O André, como parte da família, tá, que estava abrigando aquela servidora, manter o respeito, dar o exemplo, numa condição social, entenda-se, cultural, um pouquinho melhor, dar o exemplo, manter o respeito, tá, se colocar na postura correta, não cumpriu esse papel. E a menina, na posição de servidora, que não tem nada de subserviência, mas de um trabalho mais humilde, deveria ter adotado uma postura de uma trabalhadora humilde, mas uma trabalhadora digna, respeitosa, né, respeitadora daquele lar que estava acolhendo ela. Então, nenhum dos dois desempenhou realmente o seu papel. Outra coisa muito interessante também que a gente tem de considerar são as cicatrizes, vamos chamar assim, as cicatrizes que cada ação nossa acaba deixando no nosso perispírito. O André, ao desencarnar por câncer, por toda aquela vida desregrada que ele levava, ele deixou a situação do estômago dele, essa situação abdominal muito complicada, tá? Que necessitou um tratamento espiritual muito grande para curar o perispírito dele, porque ele havia criado uma ferida, uma cicatriz no seu perispírito na região gástrica, ali, região estomacal. Já essa moça, ela acabou criando uma cicatriz no perispírito dela que levou à cegueira mesmo depois de desencarnada. Então, olha a força do pensamento, como ela plasmou essa doença, tá? A ponto de impactar no perispírito dela, tá? E ela chegar cega no plano espiritual. E, finalmente, acho que meu tempo já está acabando aqui. Então, tem tempo já ou já foi? Já tá. Tá. Não, termina. É só terminar aqui. O final do capítulo é a parte mais bonita de que a própria moça fala, olha, eu entendi que nós dois somos responsáveis por um ato, cometemos um ato de desvario, então eu não tenho condições de culpá-lo por aquilo, porque eu sou uma parte também deste mal. Tá? Então, o início da nossa redenção
passa por a gente admitir a nossa falta, deixar de procurar o erro no outro e procurar o erro na gente. É o início da nossa redenção. Acho que o mais importante é que a gente tire isso aí, é o cuidado, orar e vigiar, e a gente admitir que está errado para poder avançar. É isso aí, tia Deise. Muito bom. Muito bem. Então agora nós estamos abertos a perguntas sobre o capítulo, né? Sobre o que vocês quiserem aí em relação ao estudo de hoje. Tem perguntas aí? Boa noite a todos vocês. Não estou ouvindo. Só um minuto. Agora sim. Oi, Deise linda. Oi, Antônio, querido. Esse capítulo é muito legal. Entre todos, né? Como você mesmo disse, né, Antônio? Que o nosso lar é o livro para se estudar, para se identificar, para crescer, aprender. Desculpa, gente. Boa noite a todos vocês, queridos irmãos. Oi, Deise linda. Oi, Antônio, querido. Esse capítulo é muito legal. Entre todos, né? Como você mesmo disse, né, Antônio? Que o nosso lar é o livro para se estudar, para se identificar, para crescer, aprender. E esse quem semeia colherá. Eu fico pensando que o fato do André ter na Laura e na Dona Narcisa essas pessoas em quem ele confia plenamente a ponto de se abrir contra as suas particularidades, contra os seus receios, os seus erros tão abertamente, é tão maravilhoso, né? E que isso é muito importante, que nós possamos sempre encontrar em alguém pessoas assim, em quem nós possamos nos mostrar como realmente estamos, como nos sentimos, né? As pessoas certas, porque essas pessoas são com certeza canais de orientação, canais para nos ajudar a melhorar naquilo que nós ainda nos encontramos perdidos, incertos, e que isso é muito bom. E eu vejo a Casa da Prece como um lugar assim, em vários desses aspectos, né? Onde o refazimento, onde a orientação se faz sempre presente. Era isso. Boa noite, Deise. Boa noite. Tá, Oi, Doro. Tudo bem, Doro? Quer fazer algum comentário? Posso. Olha, Doro, quando a gente fala do papel feminino, né? Hoje ainda tive uma grata satisfação de ouvir. Ele nos fala assim que a mulher, ela tem essa responsabilidade, né? De transmitir este amor de Deus, transmitir esse ensinamento, que além dela acolher, ela tem que passar para aquele que ela está acolhendo os ensinamentos de Jesus, para que o amor possa florescer no coração de todos os seres que passam, né? Por aqui, seja filhos, amigos, maridos, todos aqueles que passam juntos a um coração feminino. Esse coração tem essa capacidade já, tem o amor de Deus ali para que ele possa germinar, para que ele possa ensinar alguma coisa para os outros. Foi isso que eu vi também hoje nesse capítulo. Eu, complementando a Deise, concordo plenamente. A mulher já traz no coração dela aquela semente da mãe, mesmo que não casou, mesmo que não veio a constituir família, mas ela tem aquela semente divina da mãe, de acolher, de receber, de aconselhar. Agora, enquanto você estava falando, eu estava pensando um outro aspecto do capítulo que tem tudo a ver com esse também, da nossa sintonia. Enquanto a gente não abrir sintonia, estar em prece, buscar, pedir a Deus que nos mande uma mensageira, de preferência uma mensageira, mas pode ser um mensageiro, um conselheiro, tá? Se a gente não tiver em prece, não tiver preparado para receber esse espírito, seja uma mulher, seja um homem, para nos aconselhar, muitas vezes essa pessoa está do lado da gente e a gente não está enxergando. Deus colocou, a espiritualidade colocou aquele conselheiro, a conselheira do lado da gente, mas a gente está com o canal fechado.
não está em prece, não está preparado para ouvir, para entender aquela pessoa. É isso que eu queria contribuir aí com. Boa noite, Deise. Boa noite, Antônio. Que saudade de todos, saudade da Casa da Prece. Aqui quem fala é o João Labanca. Uma coisa que eu queria perguntar, essa cicatriz que ela carrega no perispírito, passaria também por um processo, por um cuidado e ela voltaria a enxergar? Ou isso ficaria com ela e ela levaria isso através das tampas moradas? Não, isso aí. O próprio capítulo fala que ela já está em tratamento, tá? Então, essas cicatrizes, com o tempo, como o próprio André está sendo curado, está sendo tratado, está sendo curado, tá? Então, vai ser feito todo um trabalho fluídico, perispiritual, no perispírito dela, para diminuir essa cicatriz. Com certeza ela vai voltar a olhar. O que pode acontecer, sim, numa próxima encarnação, ela talvez, como prova, como situação de resgate, ter um problema na visão, tá? Normalmente esses espíritos que têm uma vida sexual desregrada, eles nascem com alguma disfunção, mas no caso dela, como esse desregramento sexual veio a acometer os olhos, ela pode ter algum problema de visão, tá? Mas que a cicatriz vai ser tratada, eu não tenho dúvida nenhuma. A gente tem que lembrar que o tratamento começa com a disposição, com a aceitação, e ela teve essa aceitação, né? Ela reconheceu a culpa dela, então ela já neste tratamento do reconhecimento da sua culpa, também essas cicatrizes vão se amenizando. Está falando aqui que quando a pessoa não tem esse reconhecimento no plano espiritual, ela volta assim com essa lesão no perispírito dela, porque não tratou nada lá, então vem de novo para ser tratado aqui. Ela fala que está até procurando temporariamente cega. Que mesmo fala, temporariamente cega. Isso. Seguramente vai ser tratada. Mais alguma coisa? Cris? Então, uma parte aqui que eu achei muito boa para a gente refletir, né, Antônio? É sobre essa parte o que as nossas pequenas atitudes, às vezes a gente acha que está cometendo alguma coisa sem uma importância maior, e o desdobramento disso no mundo espiritual, até a gente se reconciliar, né, com as pessoas com as quais a gente causou algum mal, né? Então a gente está muito atento a todas essas coisas, né, aqui do mundo, para a gente se acertar com todos, né? O capítulo fala, né? Quem semeia, colherá. Pois é. O André mesmo reconhece inicialmente que aquilo foi uma aventura para ele tão banal que aquilo tinha sumido da memória dele. Aquilo só voltou e voltou forte quando ele reconheceu aquela criatura e voltou, tudo aquilo, mas no dia a dia aquilo era uma situação para ele tão banal. Então realmente aquilo que a Cris falou, são pequenas ações da gente que a gente sem perceber acaba cometendo, trazendo situações difíceis, fechando a história do Evangelho, tá? Nós mesmos em vida que acabamos criando resgates para o futuro, pela nossa própria vigilância. Às vezes coisa que a gente está achando que é tão banal, mas que lá na frente vai... Antônio, fala um pouquinho aqui, que quando ele fala para Narcisa que ele quer ir na Câmara de Retificação, ela fala o seguinte: quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Olha que bacana, né? Eu tinha esquecido de citar isso, tá? Quando o Pai nos convoca em algum lugar, tá? É que lá tem uma tarefa, tá? Então, eu faço isso, aquele link com o começo das minhas considerações aqui. Ele tinha uma situação para resgatar com aquela irmã, tá? E já queria ter ido lá, não foi permitido, então agora foi convocado pelo pai justamente com essa tarefa de cooperar com aquela irmã, de começar o resgate dela, tá? O resgate da situação com ela, tá? E os dois trabalharem de mãos dadas aí para resolver o problema. E isso para a vida da gente hoje? Como acontece essas coisas? Sim, sim.
O começo do livro está aqui, o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Então, quando nós estamos em condições, tá? O trabalho aparece. Para isso, nós temos de nos preparar, estudando, orando, nos harmonizando, tá? Eu não sei se era essa direção que... Sim, ele fala assim, não deixe de observar estes princípios em suas visitas aparentemente casuais. Então, no nosso dia a dia, quanto isso não deve acontecer, Pois né? é, né? Pois Quantas possibilidades que a gente temos. acaba perdendo. Mas tem Temos pergunta? uma pergunta. Pergunta da Dona Mari pelo Face. Se o espírito não regride, podemos pensar que nesta encarnação já melhoramos um pouco? Dona Mari, que saudade, um grande abraço no coração, Dona Mari. Realmente o espírito não regride. Se a gente está aqui estudando, eu acredito que a grande maioria avança um pouquinho assim. Não dá para a gente estacionar. Só se for um espírito muito empedernido, muito preso ao mal, mas ainda assim ele vai estacionar. Mas eu acho que a gente evolui, a gente progride um pouquinho assim, aos pouquinhos, passinhos, mas evolui sim. Essa própria convivência nossa, o nosso plano reencarnatório, quer queiramos, mesmo que a gente não queira, isso nos é imposto, de nós nos encontrarmos com aquelas pessoas com quem nós temos de nos acertar, nos harmonizar. Então a gente, de um jeito ou de outro, aqueles companheiros de erros do passado vão encontrar com a gente e a gente vai devagarinho se acertando. Antônio, quando a gente se depara com esses nossos erros, o que a gente tem que ficar se culpando? O que a gente pode fazer? Não, um erro, a gente não pode ficar... Uma das grandes âncoras que puxam a gente para a inação é aquele sentimento de culpa. Né? O erro, ele tem que ser um farol para despertar a gente que algo aconteceu, que não deu certo, que nós temos de corrigir aquilo. Então, nós não podemos ficar parados na culpa. Não se entregar a esses pensamentos destrutivos, assim achar um caminho. Então, a culpa, ela acaba sendo uma espiral negativa. Ao contrário, nós temos de identificar algo aconteceu de errado e eu tenho de corrigir aquele mal que foi errado, que aconteceu atrás. Então, como é que, à luz do ensinamento de Jesus, à luz do Evangelho, como é que eu posso corrigir aquilo? E caminhar para frente. E ela fala uma coisa aqui muito bonita, né? Bem-aventurados os devedores que têm condições de pagar. Que espetáculo. Então, né? é quando tem o despertar, né? Que então, espetáculo. em vez de se culpar, achar novos caminhos para que a gente possa encontrar uma forma de pagar, assim, por esses erros, vamos dizer, né? É que, infelizmente, tem muita gente que fica parado na culpa, né? Não passa desse estágio. E se destrói, né? Mas tem pergunta chegando aí. Algo também muito interessante que eu achei no texto é que quando a dona Laura diz, né, que quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é que lá nos aguarda alguma tarefa e que cada situação na vida tem finalidade definida. Eu achei isso muito interessante, né? E isso nos incita, né, nos convida a prestar atenção nos convites que nos surgem de maneiras muito inesperadas, para lugares, para companhias, e quanto nós podemos aprender se estivermos assim, sintonizados como nos é ensinado, né? O orar e vigiar é isso, é você estar atento aos convites e aproveitar todas as oportunidades. Isso é bem bonito também nesse capítulo. Isso mesmo, Dorô. Eu só queria fazer um acréscimo aqui, a gente já tinha comentado sobre isso. Dorô, talvez essas situações inusitadas sejam importantes, o que você falou. A gente tem uma atenção muito grande, porque se algo aparece assim por acaso, a gente sabe que o acaso não existe. Algo fora do planejado, algo inusitado, alguma coisa tem ali, algum ensinamento, alguma oportunidade de trabalho tem ali. A gente não ia passar por aquela situação inusitada de graça. A espiritualidade não ia perder essa oportunidade de falar, ó, tem um negocinho, tem um trabalhinho para você melhorar, tá? Isso com certeza vai acontecer.
Isso mesmo, eu tenho uma pergunta ou um comentário, Cris? É um comentário, pergunta, né? O Antônio pode falar mais um pouquinho. É sobre o perdão, né? A bênção do perdão, quanta coisa isso melhora, né? Essa posição da Elisa de ter conseguido ouvir a Nemésia, conseguir tirar do coração dela aquele sentimento ruim, né? Como isso foi favorável para ela e isso estava abrindo as portas para uma conciliação entre os dois, né? Construir outros elos, novos elos de fraternidade, né? Muito bonito que é, né? Então, fala para a gente aí do perdão um pouquinho. Então, vamos lá. Perdão, fantástico. Existem dois aspectos do perdão, tá? O perdão àquele que nos colocou em situação, tá? E o perdão da gente mesmo. Eu acho que se a gente não conseguir conciliar essas duas partes, tá? Se eu não conseguir me perdoar por uma situação que eu, nesse caso, vamos pegar o caso exato da Elisa e do André. Se a Elisa não conseguir se perdoar, como é que ela vai perdoar o André? Então é importante isso, tá? Esse perdão dos dois lados nos livra da culpa, nos livra do sentimento de peso. E outra coisa, a Elisa perdoou o André. A bondade divina colocou o André junto a ela. Mesmo que eu não tivesse colocado, a parte dela estava feita. Numa outra situação que ela nunca mais colocasse, a parte dela está feita. Antônio, Oi. E qual é o caminho que ele apontou aqui? Do perdão? Não, o caminho para eles resolverem, e não só o perdão, mas esse entendimento, essa situação. O Porque o diálogo. perdão, além da compreensão que você tem que ter dos fatos, ele requer uma ação. Sim, sim. O diálogo, a conversa, tá? Eu acredito que o André ainda não estava em condições psicológicas de falar que era ele, tá? Mas ele buscar um entendimento com aquela pessoa, tá? De que forma ele buscou aqui nesse capítulo? Pelo diálogo, no Qual é o caso, convite que ele fez para ela? para trabalhar junto, não lembro, realmente eu não lembro, para trabalhar junto, para Para que ela pudesse ser da família dele, né? Já que ele não tinha uma família em nosso lar. Então, obrigado. Ia cuidar dela, Eu tinha esquecido esse detalhe. Então, ele sugere que, olha que coisa linda, aquela família que poderia ter acontecido no plano terreno, tá? Que não deu nada certo, que acabou gerando toda essa situação, ele oferece a Elisa essa situação de se transformar na família dele no nosso lar. Olha que coisa linda. Maravilha, né? Eu tinha esquecido esse detalhe, é muito lindo. bacana mesmo, é muito bacana, tá? É isso mesmo. Então ele repara uma família destruída. Tem mensagem? Tem mais perguntas? Tá, então vamos lá. Não? Neise pelo Face. Como encontramos as pessoas para acertos, encontramos pessoas queridas que caminham conosco. Isso mesmo, né? Sim, São esses que nos dão o reforço, como a Narcisa que deu esse reforço para Então, ele também, né? a bondade divina é tão grande que só se no nosso caminho só nos colocasse irmãos com quem a gente tem de se acertar, nós não íamos ser capazes de suportar. Então, Deus é tão bom que nos dá um irmãozinho com quem a gente tem de acertar e mais 2, 3 que são as nossas afinidades, os nossos companheiros que nos ajudam a carregar esse fardo, a pedir conselhos, a desabafar. Então, é muito importante. E ouvir, né? Ouvir os conselhos. Olha, é uma caridade muito grande a gente, assim, ouvir, tá? É uma caridade muito grande a gente emprestar o nosso ouvido para alguém desabafar, tá? E outra coisa muito importante é a gente ouvir aquilo que as pessoas têm que falar para a gente. Mas é muito bacana isso aí, tá? Pessoas com quem nós temos alguma dívida e as pessoas que estão aqui no mundo para nos ajudar, nos apoiar. Isso mesmo. Tem mais perguntas? Queria o Antônio e Deise. A gente vê assim nós estamos estudando já alguns capítulos, né, a questão das relações, né, e de homem e mulher. E falou do casamento e agora nessa vez fala dessa relação e afetiva, vamos assim dizer, mas sem responsabilidade, sem compromisso e sem sentimento muitas vezes, né?
Então, como isso macula o espírito assim para a eternidade, como isso fere, e às vezes a gente não tem a compreensão disso, né? E hoje, então, que, né, tá tão, as coisas tão liberais, né, vamos assim dizer, mas que consequência, né, que pode ter no futuro, não é verdade? Comenta um pouquinho isso para nós. Vamos lá. Depois uma pergunta dessa do Renato, né? Aquilo que o Renato comentou, realmente o mundo está avançado, entre aspas. Será que está avançado mesmo? Tá? As coisas estão mais fáceis. E o relacionamento entre homem e mulher, as situações são tão banais. Aquela história do jovem hoje, eu fiquei. Poxa, o que é ficar? Qual é o nível de sentimento que tem com aquela pessoa? Tá? Então isso realmente acaba nos tornando até viciados por essa falta de sentimento, tá? A pessoa começa a trocar sentimento por sensação, que são coisas completamente diferentes, tá? Existem pessoas que acabam ficando viciadas nas sensações e acabam ficando vazias de sentimentos. Isso é muito ruim. Hoje em dia, infelizmente, na nossa sociedade, tudo é fácil e tal. Se arruma namorado por telefone, sem nem conhecer a pessoa, então as coisas estão muito fáceis. É um risco realmente que nós sofremos de trocar sentimentos por sensações, e isso, quando nós desencarnarmos, com certeza nos vai ser cobrado. O Evangelho de hoje fala que se nós não ultrapassássemos os limites, né, não tivéssemos excessos em tudo aquilo que a gente faz, nós teríamos uma vida com Deus mais apropriada. Então, quais são os limites? O Evangelho também nos traz que o limite é quando você fere a tranquilidade do outro. Então, se nós nos postarmos em todas as situações, principalmente nas situações do sexo, que a gente viu nesses últimos capítulos, como que ele pode macular e como ele pode levar, né? Dos dois lados. Então, se nos postarmos com respeito, não ferindo o próximo, tentando fazer o melhor para o próximo em relação a estes relacionamentos, a vida se tornaria mais fácil e mais feliz, as convivências ainda aqui na Terra, né? Para depois continuar no plano espiritual. A Dona Laura fala que sexo é tão sagrado quanto o casamento. É uma troca de energia muito grande que só essa troca de energia sem essas consequências realmente acaba ficando muito perturbador. Uma troca com amor, né? Com amor. Porque aí tudo fica mais bonito, tudo é mais feliz, né? A vida fica mais bela. Antônio, então, as suas considerações finais agora. Gente, ainda tem consideração o que te marcou final, né? aqui nesse capítulo? Então, tá. Traz umas 2, 3. Sim. Tem muitas, né? Todas Nossa. marcam, mas quais que marcaram mais? Dá para falar tudo? Não dá, né? Não então, dá. Considerações finais. Tá? Eu acho que para começar pelo título, quem semeia colhe. Tá? Então nós temos de pensar nas nossas atitudes hoje, o que é que elas vão produzir amanhã, depois de amanhã, no outro plano. Nós temos de pensar nisso hoje. Tá? Temos de pensar na nossa situação social. Quem são as pessoas que estão aqui? O que eu estou fazendo com a minha situação social? Como patrão, como empregado? Tá? Eu estou abusando dessa relação? Eu como patrão estou tirando? Eu como empregado, eu abuso da confiança? Tá? Temos de pensar... Como marido e mulher. Como marido e mulher. Também temos de pensar, falar como homem e mulher. Como seres que tá? Se agrupam e caminham juntos. Sim, temos de pensar como seres que se agrupam juntos. Tá? E, particularmente, a minha última consideração é a bênção que é o perdão. Tá? Uma criatura que estava numa situação tão complicada que acabou perdoando aquele irmão que contribuiu, não foi o principal, mas contribuiu para aquela situação dela. Falou, olha, eu sou tão culpada quanto ele. Ela se perdoou, ela entendeu o problema dela, a partir do momento que ela entendeu, ela se perdoou e perdoou o outro. Então, é um avanço enorme para a nossa redenção. Eu acho que é isso aí. Muito obrigada, então. Um abraço a todos no coração.
Então agora mais uma vez, vamos fazendo uma respiração profunda, acalmando as nossas dúvidas, os nossos pensamentos. E mais uma vez buscando o que há de melhor em cada um de nós, em nossos corações, para que possamos neste momento nos unir em pensamentos, em sentimentos, e ir em busca do Mestre Jesus. E junto a Ti, Senhor, agradecer-lhes a bênção do dia, a bênção de estarmos aqui nesses minutos, estudando o Seu Evangelho, as Suas lições. E assim, Mestre, possamos também entregar a Ti os nossos corações, com muito amor, paz, para que junte ao Seu coração misericordioso e que possas derramar em bênçãos por todo o planeta Terra, por todas as criaturas onde quer que se encontrem, os doentes do corpo e do espírito. Rogamos, Senhor, que as Suas bênçãos iluminem as mentes dos nossos governantes de todas as nações, para que busquem a paz, o entendimento, eliminem as misérias, as doenças. Rogamos pelo nosso Brasil abençoado, onde tantos corações neste momento se unem para ajudar o seu próximo, onde tantos corações foram despertados para esta pátria do Evangelho que deve surgir dos nossos atos. Rogamos pelos nossos governantes, para que busquem o entendimento, para que possam levar a bondade, a esperança aos corações em sofrimento. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que estão nesta batalha, levando o que é de melhor em seus corações, seja junto aos doentes do plano físico, do plano espiritual, junto às famílias que tanto necessitam de apoio, ou junto àqueles que ainda se encontram pelas ruas. Rogamos, Senhor, por esta casa que nos acolhe, pelos seus dirigentes, por todos nós assistidos, que aqui viemos buscar o auxílio para nosso corpo e nosso espírito. Rogamos que as Suas bênçãos se estendam aos nossos vizinhos, parentes, amigos, e por todos aqueles que se encontram em nossos corações. E para nós, Senhor, rogamos que nos auxilie a ter um entendimento, a ter a visão do que precisamos fazer para caminharmos contigo ainda aqui na terra. E assim lhe pedimos que nos leve até o Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. E uma boa noite a todos. Que Jesus abençoe nossa semana. E que, se Deus quiser, possamos estar aqui juntos na próxima quinta-feira.
Boa noite a todos. Fiquem com a paz de Deus.